A salvação vem apenas pela fé? Ou existe algo mais profundo, mais antigo e mais verdadeiro do que essa doutrina ensinada apenas 500 anos atrás? Hoje vamos mergulhar nas escrituras, nos padres da igreja e na razão filosófica, e também na doutrina católica para examinar e refutar a sola fide. Sim, eu falei refutar. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje trataremos de um dos pilares da reforma protestante, a doutrina da sola fide, ou somente a fé. Segundo Martinho Lutero e os reformadores, o ser humano é justificado diante de Deus somente pela fé, sem necessidade de obras ou cooperação humana. Vamos à citação de Lutero: fé somente e nada mais justifica o homem diante de Deus. Martinho Lutero. Mas será que isso é bíblico? Será que é patrístico? Será que é lógico? Vamos analisar junto, tá? Bom, os defensores da sola fide frequentemente citam passagens como Romanos 3, capítulo 3, versículo 28. Vou ler Romanos. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Mas vejamos, Paulo aqui fala sobre as obras da lei, ou seja, as obras da Torá mosaica, como circuncisão, rituais, cerimoniais e distinções alimentares. Ele não está negando a necessidade da cooperação humana com a graça, nem está excluindo as obras de caridade, que são frutos da fé e da graça. Agora vamos ler aqui Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10. Pois é pela graça que sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é o dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos obra sua, criada em Cristo Jesus para boas obras, que Deus, de antemão, preparou para que nela andássemos. Não vem das obras, mas somos criados para as obras, para as boas obras. Ou seja, as boas obras não são a causa da salvação, mas a sua consequência necessária. Não as obras da lei, mas as obras da fé. Tiago foi um dos caras que foi para cima da sola fide. Tiago, capítulo 2, versículo 24. Vedes que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? Cara, essa passagem é absolutamente clara. E Lutero, incomodado, chamou a carta de Tiago de epístola de palha. Mas será que Tiago está contradizendo Paulo? Não. Eles falam de tipos diferentes de obra. Paulo condena as obras da lei mosaica. Tiago afirma que a fé autêntica se manifesta em obras concretas de amor, como diz Santo Agostinho. Pô, tô com a cabeça lenta. Santo Agostinho dizia: a fé verdadeira opera por meio do amor. Então agora vamos aqui. A fé sem as obras é um abstrato inoperante. Eu vou te mostrar. A fé é um ato do intelecto, movido pela vontade sobre a ação da graça, mas uma fé que não se traduz em ação. Na verdade, uma fé que não se traduz em ação é uma fé meramente nocional, né? Não existencial, como dizia São Tomás de Aquino. A fé sem caridade é morta, não pode justificar. É como uma chama que não aquece, uma semente que não germina. A fé separada da caridade é uma ficção, é uma mentira. Desculpa falar isso, mas uma fé que não tem caridade, que não tem obras boas, é uma mentira. Se citarem o ladrão da cruz, é uma exceção. E outra, o ladrão da cruz teve obra sim. Diante do sofrimento que ele também estava passando ali na cruz, ele reconheceu que Cristo é o Salvador. Ele confessou, e confissão é um tipo de obra, tá? O que os primeiros cristãos diziam sobre isso? Vamos lá. Os padres da igreja, os cristãos mais próximos dos apóstolos e de Cristo, consequentemente, nunca ensinaram a sola fide. Vou mostrar aqui alguns testemunhos, tá? Santo Inácio de Antioquia, 110 depois de Cristo, como eu já citei em alguns vídeos, foi discípulo direto de João, que Cristo escreveu Apocalipse. A fé sem amor, ela é inútil. Isso foi o que Santo Inácio de Antioquia falou, tá? São Justino Mártir, século II, cada um será salvo segundo mediante da sua fé e suas obras. Orígenes, século III, a fé sozinha não é suficiente para a salvação, a menos que seja acompanhada de uma vida reta. Santo Agostinho, século IV, aquele que te criou sem ti não salvará sem ti. Santo Agostinho também. Isso é doutrina católica. A justificação é pela graça, mediante a fé que atua pelo amor, ou seja, atua pelas obras, e se realiza nas obras. Ou seja, o seu amor leva às obras, né? A doutrina completa da justificação, e é aqui que a gente vai entrar no assunto mais forte. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1996 ao 2001. A graça é o favor, o socorro gratuito que Deus nos dá para responder ao seu chamado. Justificação é a aceitação por Deus da justiça que Ele é o próprio que nos dá. A cooperação livre do homem é necessária, pois Deus não impõe salvação, porque a gente tem o livre-arbítrio. Deus age primeiro com sua graça, isso é inegociável, tá? Mas nós devemos responder à fé. A fé é o começo, mas deve ser acompanhada pela
esperança e a caridade, tá? Como diz o Concílio de Trento, 1547. O Concílio de Trento, no cânon 9, diz: se alguém disser que o pecado é justificado somente pela fé, seja anatema, ou seja, que ela seja excomungada. A aplicação prática, a fé que salva na aplicação prática é a fé viva. Por exemplo, uma fé que não nos transforma é uma fé morta. Não se trata de ganhar o céu por mérito próprio, mas de viver como quem já foi alcançado pela graça, como diz São Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim está a fé sem obras. Assim também é a fé sem obras, é morta. Não basta dizer Senhor, Senhor, é preciso fazer a vontade do Pai, entendeu? É essa questão. A doutrina da sola fide, cara, embora bem intencionada, tá? Simplifica demais a complexidade da fé cristã. A verdade católica expressa nas escrituras, na tradição e na razão. Nos apresenta uma visão mais rica, mais profunda e mais transformadora da salvação. Então, resumo aqui rápido. A fé é essencial, mas não suficiente sozinha. A graça é gratuita, mas exige resposta humana. As obras são frutos da fé, não sua negociação. Sua negação. Então creia com todo o seu coração, mas também ame, sirva, perdoa, lute contra o pecado com todas as suas forças, carregue sua cruz e aceite que a fé viva é aquela que se transforma em amor. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a doutrina católica sobre a justificação, curta, compartilhe e se inscreva. E lembre-se, a fé que salva é a fé que ama. A fé opera pela caridade. Gálatas 5:6.